Vamos lá, gente. Então, ó, vocês já viram, vocês já começaram a ver a arte egípcia lá na apostila de vocês com o retrato Fahim. Quem ainda não entrou no mural para ver qual era a atividade dessa semana, ligado à arte egípcia e aos retratos. Por isso que a gente hoje vai falar basicamente da pintura egípcia, tá? Bom, então vamos lá. A arte egípcia, ela nasceu mais ou menos por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Isso daí vocês vão ler, até porque esses quadradinhos aqui atrapalham a minha leitura, deixa eu chegar eles para cá. Mas eu vou falar para vocês o seguinte: da Idade Antiga, só lembrando para vocês que a Idade Antiga ela começa exatamente com a descoberta da escrita. A gente viu isso lá na pré-história, que a pré-história ela vai até onde começa a escrita, e aí daí para frente é a arte antiga. Só que não foi só, os egípcios nem foram os primeiros foram os sumérios, mas também tiveram os indianos, tiveram os chineses. Mas o que acontece? De todas essas civilizações da antiguidade, o povo egípcio, eles foram o que mais tiveram grandiosidade nas artes, na própria escrita, na pintura. Então, eles se destacaram mais. E isso daí vai começar, a antiguidade vai começar 4.000 anos antes de Cristo. Então, a arte no Egito, ele vai começar mais ou menos em torno de 3.000 antes de Cristo, tá? E a arte, ela vai florescer muito em função da religião. A arte do Antigo Egito, ele tem como função, toda a arte no Egito tem função. A escultura, a pintura, a arquitetura, toda ela tem função e toda ela está ligada à religião. Então, a função específica da arte egípcia é a glorificação de deuses e dos faraós. Eu esqueci de falar para vocês no começo, mas o legal, agora acho que não dá mais tempo, mas é vocês irem anotando alguns tópicos assim que vocês acharem sugestivo, porque eu estudava assim, eu ensinei meus filhos a estudar assim, e é uma forma fácil de vocês estarem gravando, fixando a matéria. Bom, a arte egípcia nasceu há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, estava profundamente ligada às tradições religiosas, mágicas e crenças em forças transcendentais, porque eles acreditavam na força da natureza, do sol, da lua, essas coisas assim. Era uma religião zoomórfica, metade homem, cabeça de animal. O Antigo Egito ele testemunhou uma intensa atividade cultural e a sua arte está ligada praticamente à figura do faraó, que era o representante máximo, que eles tinham como Deus também. Ele tinha amplos poderes políticos e religiosos. Porém, os sacerdotes, eles também vão ter essa influência, tá? Eu esqueci de escrever aí, mas os sacerdotes também vão fazer essa interação com a arte. Tudo bem até aqui, gente? Estou falando muito rápido? Ah, peraí, tem um... Manu, você vai ter que me ajudar aqui. O aluno pediu para entrar e só um minutinho, tá, gente? E aí eu não sei como faz. Tá aberto. Tá aberto? Ah, então tá. Tá aberto, Virginia. Tá. Só que você voltou no slide. Conseguiu, Bazinha? Consegui. Bom, maravilha. Então, Sucesso. voltando lá. Felipe, você que está entrando agora, eu estou falando que a arte egípcia foi a grande civilização da antiguidade, tá? E que começou por volta de 3.000 anos. Bom, a arte egípcia vai ficar sem a influência de civilizações externas até mais ou menos 30 a.C., porque no ano 30 a.C. é a época em que os romanos vão expandir o império e vão chegar até o Egito. Só que aí o que vai acontecer lá? O povo egípcio eles não vão absorver a cultura romana. Na realidade, quem vai absorver a cultura egípcia são os romanos. A única exceção são aqueles retratos lá de encáustica que vocês estudaram, quem estudou ainda, por favor, estudar, que é feito com cera de abelha e pigmentos, que isso aí é um outro assunto para a gente ver mais tarde. E outra coisa que eu quero que vocês lembrem, isso aí é para a história, mas também tem a ver com artes, é que o Egito ele foi dividido em 3 períodos: o Antigo Império, o Médio Império e
o Novo Império. E o Novo Império foi assim o melhor de todos. Por quê? Porque o faraó Ramsés, ele foi um amante das artes. Então, o Ramsés, ele vai fazer uma produção vastíssima de coisas de escultura, de pintura e por aí afora, tá? Bom, vamos lá. Próximo slide. A tela está em branco propositadamente. Pergunto eu para vocês, e vocês podem escrever aí no chat, por favor. Quando eu falo em Egito, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Vamos lá, pelo menos os dois. Escrevam aí para mim, por favor. Esfinge, deuses, pirâmide, na mosca. As pirâmides, gente, é o maior monumento da cultura. O resto também tá certo, tá, gente? Mas, assim, quando a gente fala em Paris, quando fala em França, o que vem à cabeça de vocês? Torre Eiffel. Então, o que vai vir na cabeça da gente pro Egito daqui para frente? Principalmente focando no Enem lá no terceiro ano. Pirâmides. Beleza? Tranquilo até agora? Estou falando muito rápido? Bom, aí vamos lá. Arquitetura egípcia, pirâmides. Ela, gente, é assim, é o cartão postal do Egito, tá? Tá bom assim? Beleza. Aí, as pirâmides, infelizmente, é desse jeito. Cada país tem um monumento que é seu marco. Aqui no Brasil a gente tem Cristo Redentor, na França a gente tem a Torre Eiffel, e na Espanha antigamente eram as Touradas, agora acho que é a La Cibele, que fica em Madrid, na Itália, Coliseu. Então, vocês daqui para frente sempre vão focar Egito, pirâmide, tá legal? Elas ficam no meio do deserto, mais próximo à cidade. Essa imagem aí, se vocês observarem, por trás dela tem a cidade lá no fundo, é a cidade de Gizé. Bom, vamos lá. Para a próxima. Opa, voltei. Oh, gente, desculpa aí. Arquitetura. A gente vai começar falando das pirâmides, mas depois a gente vai passar para pintura e o resto da arquitetura vai ficar para uma próxima aula, porque senão vai ficar muito extenso, vocês vão ficar muito cansados, tá? Bom, a primeira coisa que vem é um desenho específico, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Começou-se a construir as pirâmides no governo de Quéops. A maior pirâmide, a mais alta, se chama a Pirâmide de Quéops. Ele vai construir sua pirâmide, ela é mais alta, ela tem cerca a altura dela é de um prédio de mais ou menos 48 andares, ela é bastante alta. Ela tem uma exatidão matemática perfeita que hoje em dia os arquitetos, quando vão lá fazer estudos, engenheiro, eles percebem que é milimétrico a diferença de desnível, essas coisas assim. Só que essa pirâmide, ela demorou 20 anos para ser construída, durante 20 anos, e durante esses 20 anos, ela usou cerca de 100 mil pessoas, 100 mil trabalhadores nessa construção. Então, o período do governo de Quéops, que foi um pouquinho mais extenso que esse, foi de mais de 20 anos, e ela demorou exatamente 20 anos para ficar pronta. E qual era a função da pirâmide? A função da pirâmide era servir de túmulo. Eu não falei que toda arte no Egito tem uma função? A função da pirâmide era servir de túmulo. E o que ela tinha que ter? Ela tinha que ter solidez e durabilidade, por isso ela foi construída com blocos de pedras. Para vocês terem ideia, o mais leve tinha em torno de 500 quilos, o médio 2,5 toneladas, e os maiores, que é na base da pirâmide, eles pesavam aproximadamente 6 toneladas, gente. É peso pra caramba. Então, ai, que legal, minha aula nunca cansa, que bom. Porque meu marido ontem falou que ia deixar vocês tudo com sono. Bom, aí, o que vai acontecer com as pirâmides? Eu falei em 100 mil trabalhadores. Vocês acham que esses trabalhadores eram escravos? Pelo menos um responde para mim. O que vocês acham? Escravos? Sim? Não? Sim? Eles não eram escravos, gente.
eles eram camponeses. Eu também descobri isso há pouco tempo, tá? Que para mim, então, assim, eu estudei na faculdade que eram escravos, mas há pouco tempo se descobriu que eles eram camponeses. E o que acontecia de legal? Aí na cidade de Gizé, que na realidade a pronúncia é Gizé, o que vai acontecer? Não tem pedra. Então essas pedras vinham de uma cidade próxima, mas ela tinha que vir pelo rio Nilo. E essas pedras, imagina, gente, uma pedra de 6 toneladas em cima de um barco, de uma barca, o que vai acontecer? O Nilo tem que estar cheio. Então, essas pirâmides, elas só eram construídas quando o rio Nilo estava cheio. E aí os camponeses saíam das suas plantações e eles se dedicavam inteiramente à construção das pirâmides. Não eram escravos, tá? Até se achou um cemitério próximo dos corpos provavelmente dos operários. Aprendeu a história? Que legal. E aí o que vai acontecer? Há pouco tempo eu li que era o cemitério dos escravos. Hoje a gente já sabe, não eram escravos. E aí o rio Nilo enchia, as pedras vinham, e como é que eles tiravam lá da barca do rio Nilo e levavam até aí? Gente, a cidade onde tinha as pedras é mais ou menos uma distância da cidade de Gizé de 18 quilômetros. Hoje, 18 quilômetros é muito perto, porque daqui da minha casa, no Caçapava, são 22. Eu faço em 20, 25 minutos. Quando o Reginaldo não fala muito, a gente faz em menos, tá? Mas quando a gente vem conversando, 25 minutos. Para ir, para voltar, não, porque voltar tem trânsito. Calúnia. Calúnia. Então, assim, não é muito longe, mas naquela época não tinha nem roda. Aí, vamos falar assim, do embarcadouro, né, onde a balsa ancorava, até onde se faziam as pirâmides, era mais um estirão de uns 3 quilômetros. E aí elas iam em cima de trenós, e esses trabalhadores iam puxando com uma corda essas pedras, e esse trenó ia em cima de rolo de madeiras, porque ainda não tinha roda. Era até um motivo para se inventar roda, né? Mas não pensaram nisso. Conclusão, eles traziam essas pedras até aí. E sabe o que eles ganhavam para fazer esse serviço? Eles não ganhavam soldo, não ganhavam dinheiro. Eles ganhavam comida, bebida, e eles ganhavam tratamento médico, porque, aliás, eu esqueci de falar lá no começo, os egípcios eles eram exímios na matemática, na medicina e também na engenharia, né? E na astrologia também. E na medicina, alguns instrumentos que eles criaram lá, gente, em 2000, nós estamos em 2500 a.C., eles criaram o bisturi e o fósforo. Fósforo é aquela pincinha assim, que a gente usa até os dias de hoje. Os médicos de hoje usam o bisturi e o fósforo do mesmo jeito que os egípcios usavam. Então, os caras eram fera. Então, o tratamento médico para eles era assim, show. Bom, vamos lá. Depois da pirâmide de Quéops morreu, assume o governo dele quem? O Khefre, o filho de Quéops, Khefre, e faz a segunda pirâmide, que é essa que está atrás, mais no fundo, no último plano do mapa. Vazinha. Oi? Desculpa. Sim. Tem gente para entrar aí que a Sandra me mandou uma mensagem. Ela já entrou? Já entrou, eu desbloqueei. Já entrei. É só ela deixar desbloqueado aí, mas tá tranquilo. Tem uma dúvida seguinte aí, Bazinha. Você combinou de tirar no final. Bom dia a todos. Bom dia. Eu ia ler a dúvida da Cíntia. Você acha que seria possível aquela teoria de usarem a água? Ou você acha que não pode ser? A teoria da água, para quê, Cíntia? Porque, como eu falei tanto, agora eu fiquei perdida. Pode falar no microfone, Cíntia. Da lavagem das pedras? Olha só, eu nunca ouvi falar nessa teoria, não. Então, sinceramente, eu não posso estar te falando nada. Eu acho, assim, é achismo, tá? Que não, porque no deserto, água, dificuldade, só se eles lavavam lá na beira do rio, tá? Aí, gente, falando em rio, voltando à história de água, lembrei de uma coisa interessante. Quando tinha a vazante do rio Nilo, por que ela demorou 20 anos também? Na vazante do rio Nilo não tinha como trazer as pedras, então parava a construção, os camponeses voltavam lá para
para o campo, para onde eles faziam a agricultura, eles tinham, vocês sabem, acho que Paulo já falou isso para vocês, que a irrigação no Egito vem desde essa época, né? Então eles aproveitavam essas irrigações, né? Esses canais de irrigação para fazer o plantio deles. Mas aí, quando Quéops morre e Quéfre sobe ao poder, o que acontece? O Quéfre faz uma pirâmide, mas ela não faz tão alta quanto a do pai, até porque a questão de hierarquia, né? Ele era meu pai, deixa dele mais alta. E vocês têm ideia por que essas pirâmides são pontiagudas? Porque elas podiam ser achatadas em cima, né? Para não precisar ser tão altas. Tive que esperar a cheia, deve ter demorado anos para cultivar cada uma delas. Para construir, sim, a maior 20 anos. Bom, aí o que vai acontecer, gente? Essa coisa pontiaguda é para ter sentido de eternidade. E quanto mais alta fosse a pirâmide, quanto mais pontuda ela tivesse, só está apontando para o céu. Então, se ela está apontando para o céu, estou mais perto dos deuses, no caso deles, né? Que eles tinham mais de um deus. Então, essa coisa pontiaguda também das pirâmides é a coisa do sentimento de eternidade. E o aspecto, por que ela só tem uma porta de entrada? Essa porta está sempre virada para a estrela polar, que isso é uma coisa de miticismo da cultura egípcia, e ela tem que ser misteriosa. Agora, depois que eu falar das três, vou fazer a fofoquinha aí das pirâmides para vocês. Aí, o Quéfre vai e faz a pirâmide dele, tá numa boa, e depois ele morre, e Miquerinos, que é o outro filho, o filho do Quéfre, neto do Quéops, faz a terceira e ainda faz mais baixa do que as outras duas, também em respeito ao avô e ao pai. Só que aí, o que Miquerinos vai fazer? Gente, a casta social lá do Egito, a coisa do social, das famílias do Egito é muito engraçada, porque o faraó ele tinha um monte de filhos, e é um assunto que eu vou falar mais para frente, é endogamia. Eles casavam pai com filho, o filho com a mãe, a sobrinha com a avô, era uma bagunça doida, mas isso eu falo mais para frente. Mas o Miquerinos, ele se preocupou em fazer 3 pirâmidezinhas pequenininhas, que eu vou explicar daqui a pouco, que são mastabas, elas são menorzinhas e elas são escalonadas, elas têm degraus. E ele fez para as esposas dele. Bom, então vocês já sabem que a média do peso dessas pedras são 2,5 toneladas, a base chegam a 6 toneladas, as mais levezinhas 500 quilos, que a maior, e que demorou mais tempo, demorou 20 anos. E aí tem uma coisa interessante que depois o Regis vai falar para a gente. Vocês estão vendo que lá na pirâmide de Quéops, ela tem um pedacinho que está como se tivesse rebocado e o resto na pedra natural. Esse pedacinho rebocado aí é o que eles chamam de calcário. Isso, o calcário ele tem vários elementos químicos, tá? Eu agora já até sei o que é, mas no final ele vai falar para a gente. E aí o que aconteceu? A erosão, vento, chuva foi corroendo isso daí, e as pessoas mais para a proximidade, já mais o século XIV, XIII, eles escavaram, eles foram tirando esse calcário aí da pirâmide para construir as casas deles também. Entendido? Então, aqui tudo certinho. As 3 grandes pirâmides, monumento arquitetônico, voltado à função religiosa, a arte sempre foi voltada para a função religiosa, e as pirâmides eram túmulos. Aí eu vou fazer a fofoquinha agora. O que vai acontecer? Ladrão, gente, sempre teve, desde 2500 a.C. E o que acontecia? Os enterros, entre a morte do faraó e o seu enterro aí, a colocação dele nas pirâmides, demoravam cerca de 70 dias. E segundo os historiadores, os arqueólogos, 2 meses depois, já não tinha mais tesouro nenhum dentro das pirâmides, porque elas eram saqueadas. Então, quando faziam a construção, isso daí também que eu vou contar para vocês não é um fato que é certo, assim, não, isso é de verdade, pode ser que seja só lenda. Eles faziam muitas câmaras secretas.
até chegar na câmara mortuária, que era onde eles colocavam todos os objetos do faraó. E vocês já sabem, Paulo já falou para vocês, que eles acreditavam na vida após a morte e eles tinham que levar tudo que era deles para dentro da pirâmide, porque a vida após a morte era do outro lado do Nilo. E o que ia acontecer? Eles iam precisar disso tudo lá. Inclusive, eles iam precisar de servos e de escravos, e aí os escultores faziam esculturas pequenininhas do faraó para fazer os serviços menos dignos, ou seja, calçar o sapato, vestir a roupa, dar o banho, amarrar o cabelo, essas coisas para eles eram serviços menos indignos, e eles tinham que ter as esculturinhas, que podia ser do próprio faraó ou de servos, mas só se o servo já tivesse morrido, tá? Para eles poderem fazer esse uso lá do outro lado. E aí, nessas câmeras que eles vão construir dentro dessas câmaras, dentro desses túmulos, o que acontece? O pobre do camponês que estava lá a troco de comida, bebida e tratamento médico, o capataz da obra, para eles não saberem o caminho e depois não terem a tentação de roubarem, furava os olhos deles e cortavam a língua. Mas isso é uma fofoca, não é um caso que está registrado, isso é real, tá bom? Bom, passando para frente, sempre volto. Aí nós temos as mastabas e os hipogeus. A mastaba, ela foi criada mais ou menos antes, bem antes, nós estávamos aspirando em 2500, em 3000, começa em 2800, por aí assim, por um dos primeiros faraós, ainda na dinastia do Antigo Egito, ele resolveu que ele queria ser enterrado num monumento. Aí o que ele fez? Ele fez a câmara mortuária dele no subsolo e construiu uma espécie de pirâmide, só que ela só tem 2 degraus, e isso vai ser chamado de mastaba. Então, as mastabas são pirâmides inacabadas, mas elas não são inacabadas porque eles não quiseram acabar, porque elas eram desse jeito mesmo, tá? E aí eles foram enterrados nessas mastabas. Depois foi que o Quéops resolveu fazer aquela monstruosidade que são as pirâmides do Egito. E o hipogeu, hipo significa sub, para baixo, o hipogeu eram túneis que eles gravavam ou no próprio solo, iam cavando pelo próprio solo, ou cavavam nas montanhas, porque essas montanhas são feitas de arenito. E arenito é como se fosse uma areia socada, aglutinada, que é mais fácil de escavar. E faziam, então, essas sepulturas, como se você entra nesse buraco aí, tem um corredor grandão, para um lado e para o outro tem as gavetas, e ali dentro vão enterrar os nobres e também alguns reis também. Bom, falando em enterro de nobres e reis, a gente vai falar agora da esfinge, porque ela ainda está dentro do nosso conteúdo das pirâmides, e a esfinge foi construída por por Khafre. O Khafre vai fazer a construção da esfinge para tomar conta, a princípio, das 2 pirâmides, da dele e do pai dele. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, a esfinge, ela tem corpo de leão e cabeça do faraó, que no caso seria a cabeça do Khafre. E aí, esse corpo de leão vai representar a força. Leão, animal poderoso, né? Aquela força toda do animal. E a cabeça, a sabedoria do rei. Aí, gente, para vocês terem ideia, ainda estou aqui apanhando para ir para frente e para trás. Aí eu tenho a reconstrução aqui do passado e do presente. Do lado direito é como seria hoje, né? O restante o que sobrou da esfinge, e do lado esquerdo, como ela era no passado. Então, ele tinha esse mené aprendi também esses dias, mené é esse paninho listrado que os faraós usam na cabeça, não só os faraós usam, mas também o pessoal do clero, não, o clero tem a cabeça, os sacerdotes raspam a cabeça, mas os nobres também usam esse paninho, tá? Então, é menés. E essa cara aí, esse rosto, essa escultura aí, é exatamente do Khafre. Então, ela tem 73 metros de comprimento, 73 metros de comprimento,
ela tem uma altura de 20 metros e uma largura de 6 metros. Do lado direito, vocês vão observar que tem 2 turistas tirando foto. Vamos supor que essa mulher tem 1,60 m, tenha mais ou menos a altura de 1,60 m, ó, ela não chega no topo da pata do leão. Então, só a pata do leão tem quase 2 metros de altura, para vocês terem ideia. Bazinha. Oi? Bazinha, eu tenho uma pergunta. Queixo? É isso, Regis? É. Essa paradinha... Não, eu também queria perguntar. Ó, ela tem um nome específico, eu vasculhei essa internet, não lembro, meu professor de História da Arte, lá em 1900 e alguma coisa, falou, eu não lembro, mas ela é sinal de nobreza, é sinal de que ele é o faraó. Todos os faraós, eles não têm barba, tá, gente? A barba não entra aí dentro desse canudinho, não. Isso daí ou é de ouro, ou é de marfim, ou é de alabastro, é sempre uma coisa mais rica, né? Uma joia isso daí. E como é que eles fixavam essa paradinha no queixo? Eu pensava que era igual a gente brinca com copo. Põe o copo aqui e tá. Mas não era. O que aconteceu? Eles colocavam e ela caía, eles colocavam e ela caía. Os pastores de cabras do Egito descobriram que tem uma plantinha lá chamada labdamo, e esse labdamo ela solta uma gosma, tipo a nossa babosa. E eles viram que quando as cabras e os bodes passavam perto desses arbustos e se lambuzavam com aquele óleo, a barbicha ficava dura e eles não conseguiam mais separar, a não ser que eles lavassem e molhassem. Aí eles foram lá para o rei e falaram, ó, achamos o invento para segurar a sua barbicha postiça, porque essa barbicha vai significar que ele é soberano. É como se fosse uma coroa, tá, gente? Só que no queixo. Aí eles começaram a usar esse óleo de labdamo. Esse óleo de labdamo junto com cera de abelha, que é uma coisa que a gente vai ver muito lá na pintura, e começaram a misturar isso daí. Cera de abelha também foi usada na pré-história, tá? Para fazer as formas na idade dos metais. E aí eles vão fixar essa bichinha, a barbichinha aí com esse óleozinho aí, que foi achado casualmente. Não foi assim uma coisa, nós vamos pesquisar e vamos achar. Bom, isso aqui é só para vocês... Bazinha. Oi? Deixa eu só fazer a minha pergunta, então. Tá. Essa figura mesmo aí do passado e do presente, esses detalhes aí na construção eram originais mesmo ou eram só talhados? Ou tinha essas tintas também, essas cores? Pelo que eu li nas pesquisas que eu fiz, ela era pintada assim, só que com o tempo essa pintura saiu, né? Imagina, não tinha um verniz, né? Ainda não inventaram o verniz, então ela foi saindo. Agora, já que Regis perguntou da pintura, eu lembrei de um fato legal, também a fofoca. Deixa eu ver se eu pego aqui. Vocês estão vendo que a esfinge não tem nariz? Aí, era de lápis lazuli. Sim, essas pinturas eram feitas com lápis lazuli. Mais tarde é que eles vão inventar a tinta azul com cobalto, que isso aí é a matéria para tio Regis explicar para vocês, e mais tarde que eles vão começar a usar para pintar de azul o lápis lazuli. Mas isso é mais para o período do Novo Império. Aí, gente, o que vai acontecer? Na época da guerra, das invasões napoleônicas, o que o exército fazia? Usava o nariz da pobrezinha da esfinge como pontaria, como mira, como tiro ao alvo. Acharam o traço de lápis lazuli? Sim, exatamente isso. Aí o que vai acontecer? Uma das bolas de canhão vai arrancar o nariz da esfinge fora. Então, algumas partes do corpo, isso aí é erosão, é do tempo. Mas o nariz, como ele era aquilino, né, ficava muito para fora, serviu de pontaria, de tirar o alvo, e foi-se, tadinha da esfinge. Bom, aqui outra imagem de outro ângulo, tá? Geralmente os cortejos e as visitações passam aí do nosso lado direito, aí passam do lado da esfinge e vão das pirâmides. Nunca fui no Egito, não tenho essa vontade não, mas quem sabe um dia. E aí a gente vai entrar... outra coisa, gente, não existe só essa esfinge não, tá? Voltando lá para ficar fixado.
tem mais de 130 esfinges, mais ou menos uma média de 148 esfinges em todo o Egito. Então, isso daí também era uma coisa, assim como as pirâmides passaram a ser... Gente, deixa eu tomar um golinho de água. Assim como as pirâmides ficaram notórias no Egito, as esfinges e os obeliscos também. O obelisco é uma ponta de pedra, vamos falar pedra, mas na realidade é como se fosse aqui a pata da esfinge, tá? É tijolo em cima de tijolo e a pontinha vai ficando mais fina, e eles contam, né, no obelisco histórias ou daquele lugar, ou daquela pirâmide, ou daquele faraó. Vamos lá, então. Aí a gente começa agora a pintura. Na pintura, gente, nós temos alguns probleminhas. Ignorância da profundidade é uma das características que alguns historiadores colocam. Eu concordo com quem colocou que é a ignorância da profundidade. Por quê? Eles ainda não tinham domínio. A perspectiva, ela só vai ser descoberta lá no final da Idade Média, começo do Renascimento. Então, realmente, eles faziam esse desenho dessa forma porque eles não tinham domínio da perspectiva. Se vocês olharem a figura do lado esquerdo, onde tem dois boizinhos, eles têm uma faixa preta no meio separando, eles vão pintando em faixas, porque eles não conseguem fazer ponto de fuga, linha do horizonte, então eles não conseguem fazer a perspectiva. Então, isso daí é ignorância da profundidade. Lembrem-se disso, tá? O ideal era estar anotando, mas tudo bem, quando a gente voltar, eu vou dar resumo para vocês. Então, ignorância da profundidade, um item. Depois, colorido chapado. Se vocês observarem, não tem nuance de cores. A cor é lisa, ela é reta. Pega a cor ali, vai lá e passa. Não coloca um branquinho, um pretinho, para dar aqueles degradês que eu tanto ensino para vocês, tá? E eles não representavam a realidade. Por quê? Eles não estavam no local para poder fazer direitinho do jeito que era. Então, esses desenhistas, esses artistas, eles faziam mais ou menos aquilo que eles achavam que é. Função da pintura: decorar os túmulos e decorar os palácios. Frisando para vocês, não falei que a função da arte no Egito, a arte não era ao bel prazer? A arte tinha uma função. No caso da pintura, ela fazia parte da decoração e também para deixar registrados os feitos dos faraós e dos sacerdotes, das sacerdotisas e das rainhas, que o Egito também teve rainhas. Bom, então, se eles não representavam a realidade, não era uma pintura realista, tá? Então, e também não era naturalista, porque eles não pegavam a coisa lá do jeitinho igual na pré-história. O boi é grandão, vou desenhar aqui aquele boi grandão. Eles fazem o faraó grande, mas não do tamanho real. Então, ela também não é naturalista. E, falando em faraó, na pintura existia uma hierarquia. Qual é essa hierarquia? Primeiro, nós temos o faraó, a figura maior. Depois, nós temos a rainha. Depois, sacerdote. Depois, os soldados. Filhos, normalmente, eles pintam no meio da perna do faraó, lá no meio do tamanho da panturrilha, mais ou menos. Tá? E o povo nem pensar, só aparecem os que são escravos, ou que são servos, ou que estão ligados direto ao faraó. Bom, aí, a mulher, se vocês observarem, nós temos cor ocre e nós temos a cor vermelha. O ocre vai ser usado nas mulheres. No caso dessa mulher que está aí do lado esquerdo, que a gente vai ver depois ela grandona, é uma imagem de Nefertiti, depois eu vou mostrar ela novamente, as mulheres eram pintadas de ocre e os homens eram pintados de vermelho. E uma coisa interessante no desenho, como é que eles passavam esses desenhos para a parede? Vou usar um exemplo. Por exemplo, vou mandar vocês fazerem um desenho sobre a caçada do faraó. Aí Cíntia vai lá, vai pegar o caderno dela, vai desenhar. Nós trabalhamos, todo mundo trabalha para a realeza, todo mundo trabalha para o faraó, nós somos todos pintores. Aí Cíntia vai lá, vai fazer um desenho pequenininho e tal. Aí vai mostrar para mim, eu sou a chefe de vocês, tá? Aí Cíntia vai falar, aqui, Bazinha, esse desenho tá legal, tá ótimo, agora eu vou dar os meus retoques. Então, o mestre,
tinha que nome que eu daria para eles? Seria não é nem aprendizes, são os desenhistas sênior e o desenhista master. Aí o desenhista master vai pegar o desenho lá da Cíntia, no caso Bazinha, vai retocar o desenho dela, e aí esse desenhista vai quadricular. Vocês já fizeram ampliação quando a gente faz um monte de quadrinho pequenininho no desenho e maior no outro? Não, porque vocês não são mais dessa época. Reginaldo e Sandra são. Então a gente fazia umas quadrículazinhas, é o que eles faziam, no pequenininho, e na parede faziam essa quadrícula grandona. E aí este desenhista master ia lá e desenhava, e aí vinham os pintores, e os pintores pegavam e faziam o acabamento com a pintura, tá? Era desse jeito que eles faziam esses desenhos, para ficar claro para vocês como é que faziam. Vocês estão vendo do lado direito? Vamos passar... Ah, não. Primeiro eu vou falar das mãos. Quando a gente falar da lei da frontalidade, que é a mais importante característica, vocês vão observa a mão da mulher que está aí do lado direito de vocês. A gente não sabe se a mão é a direita ou se é a esquerda. As duas mãos são iguaizinhas, as duas mãos são iguaizinhas. Aí o que acontece? Se ele fizesse primeiro uma mão direita com esse dedão do lado de fora, ele ia repetir na outra mão a mesma mão. Ele não sabia colocar os dedos para fora e para dentro. Viu, Camilo? Olha só, eles não conseguem saber colocar o dedão para o lado de dentro e para o lado de fora. Porque a mão esquerda, esse dedo aí, ele não teria que aparecer, ele estaria escondido atrás do pote. Mas eles não conseguiam fazer isso, então eles repetiam. Por isso que eu acho que eles não tinham grande estudo de profundidade, tá? Acharam o trauma. Bom, aí vocês estão vendo também nessa imagem que tem uma mesa embaixo dessa mão esquerda dela. Isso daí é uma mesa com um monte de coisas aí em cima. E aí o que vai acontecer? Falta de perspectiva. Essa mesa teria que ser comprida com todos esses elementos aí. Bom, aqui, gente, ó, voltando para essa imagem aqui. Olha o que vai acontecer. Aquela história da mão que eu mostrei lá para vocês agora mais de pertinho. É a mesma mão. E aí vamos falar da lei da frontalidade, que é o que vocês vão ter que gravar dessa nossa aula de hoje, que a gente já está quase no finalzinho também, tá? A lei da frontalidade, ela tem como característica esse esquartejamento da figura. Rosto de perfil, olho de frente, porque as meninas que desenham, os meninos que desenham estão vendo que esse olho está de frente, não de perfil. O tronco de frente, o quadril de lado e as mãos de lado. Tanto é que quando a gente vê os desenhos, ó, tudo assim. Você não consegue. Tenta fazer isso aí agora. Virar seu quadril para um lado, seu tronco ficar de frente para o computador, o rosto de lado e o olho, então nem pensar. Então, qual é a característica e quais são os princípios da lei da frontalidade? Por favor, estou repetindo para ficar bem gravado isso daí. Vocês vão ter que lembrar disso até o terceiro ano, até o Enem. Lei da frontalidade. Tronco de frente, quadril, braços e pernas de lado, olho de frente e a mesma mão e o mesmo pé. Na imagem do lado a gente vai ver o faraó em cima de um barco, o nome dessa... Isso aí está num túmulo, o faraó está caçando com a esposa e com a filha. A mulher que está aí debaixo do braço dele, aí perto do cotovelo dele, e a filha sentada no barco embaixo dele. Então, aquela hierarquia que eu falei para vocês, tá? Tamanho. E o pé é o mesmo. Por que eu sei que isso é um barco? Se vocês observarem, vocês vão ver peixes aí embaixo. Então, ele está no rio Nilo. Outra coisa, na margem do Nilo tem o papiro. E é com papiro que eles vão fazer o papel. Vou falar isso para vocês numa próxima aula. Então, nós temos papiros, nós temos aves, então está rodeado de aves, e nós temos o barco. Se vocês observarem todas as imagens que eu já mostrei para vocês, tem os desenhos atrás que são os hieroglifos. O que são os hieroglifos? É a escrita egípcia do Antigo Egito, só que eles tinham três tipos de escrita. O hieroglifo era sagrado, era escrita sagrada, e era o que os sacerdotes usavam. E os reis usavam outro tipo, que eu esqueci o nome agora, na próxima aula eu falo, e os pobres... Ó, meu marido tá falando graça aqui do meu lado, oh meu Deus. Hieroglifo é a letra dele, eu sempre falo isso para ele, gente.
ele escreve mal, e eu sempre falo, eu não consigo decifrar esse hieroglifo seu. Na próxima aula eu vou mostrar um hieroglifo dele. E aí os hieroglifos, eles serviam como decoração. E esses aí, que são os sagrados, eles vão ser usados na decoração, tá? Bom, o que vai acontecer com os hieroglifos? Até o século XIX, ninguém sabia o que significava nada disso daí. Isso era realmente, assim, mistério. Aí um camarada, um francês chamado Champollion, pega uma tal de uma pedra da Roseta e começa a estudar. E aí ele descobre que isso daí, essa simbologia, cada desenho desse é uma palavra inteira ou até uma frase inteira. Só que ele não conseguiu decifrar todos os desenhos, mas com o passar do tempo os outros foram analisando e conseguiram chegar aí. Se a gente estivesse ao vivo lá na escola, vocês iam criar uma escrita, mas infelizmente não vai ser possível esse ano. Mas se livraram dessa. Bom, então os hieroglifos Champollion no século XIX. E aí os egípcios, eles vão usar, aqui gente, isso aqui é interessante, aqui. Isso daí é um funeral. Essas mulheres de branco que estão do lado direito, elas são chamadas de, eu anotei que eu esqueci, carpideiras. Carpideiras são as mulheres que eram pagas para chorar no enterro do faraó, porque eles tinham um monte de mulheres. Algumas davam graças a Deus eles terem morrido. Alguém tinha que chorar. Os escravos, né, se ele fosse ruim, não iam chorar. Então, o que eles faziam? Contratavam as carpideiras. Lembrem desse nome, carpideiras. Mulheres que eram pagas para chorar no velório dos faraós. Aí a gente vai ver quantos boizinhos vocês estão vendo aí. Escreve aí para mim. Bastante chifres. Contando os chifres, vocês vão descobrir quantos bois tem aí. Porque o desenho, 3, conta direito. Nós temos 4 pares de chifres. Então, nós temos, 4. Nós temos 4 boizinhos aí, tá? Não durmam, acordem e tá acabando. Aí, o que vai acontecer? Olha as patas, como é que eles pintam. Isso daí, gente, é falta, ignorância de profundidade. Achei bonita essa palavra ignorância, porque não é que eles não queriam, eles não sabiam, coitado, eles faziam até demais, porque nessa época eles eram os mais espertos, né, gente? Vamos e venhamos, né? Eles eram até bastante espertos. Ai, não, Gleice, você desenha melhor que isso. Arthur também desenha melhor que isso. Aí vocês estão vendo um carecão aí com uma pele de leopardo? Esse daí é o sacerdote. E por que isso aí é um velório? O sacerdote está jogando coisas, ungüentos, está lavando, limpando o caminho pro... Ele tem chifre também? Não, ele não tem chifre não, só os bois têm chifre, gente. Ele está jogando uma coisa no chão e ele segura uma lamparina ou coisa parecida para iluminar o caminho do sacerdote no pós-morte. Aí, isso daí, vocês estão vendo que parece um barco, mas isso é o trenó. Aliás, é o barco também para ele cruzar o Egito. Provavelmente o esquife dele, o caixão dele está em cima, toda a mobília dele, e eles puxam isso daí no trenó. Lembra do trenó que eu falei lá na frente? Não, te chamei de boi, não. Que isso? Arthur, falei que você desenha melhor que isso, porque eu li que você achava que não, mas foi outra pessoa que leu. Bom, aí atrás, esses hieroglifos provavelmente estão contando a história desse faraó que está indo aí para ser sepultado. Esses senhores, esses homenzinhos cabeludinhos aí, são escravos ou servos, né? As carpideiras e os dois sacerdotes. Por que eu sei que são sacerdotes? Porque estão com a cabeça raspada. Bom, aqui, gente, é para vocês terem ideia do que eu falei, que falta a perspectiva. O faraó... Azinha? Oi? Tá na hora? Sou eu. Não, calma. Deixa eu só perguntar uma coisa. Sim. Essas pinturas todas são feitas lá nas pirâmides, né, nas tumbas, né? Nos palácios, por isso que elas sobreviveram. Aí você quer saber? Não, aqui é uma curiosidade de um ponto de vista, talvez, que possa ser, de repente até deve ter algo do tipo, alguma informação. Mas como você comentou disse no início, né,
deles não prestarem atenção onde ficavam as tumbas, para não ter essa... De repente, as pessoas que faziam essas pinturas não tinham que fazer essa pintura meio com pressa também, não? Pode ser, né, Regis? Eu posso pesquisar. Aí, de repente, a coisa, por aparentar mal feita, não é porque de repente é mal feita, mas porque de repente eles deveriam fazer essas pinturas, essas decorações meio com pressa também, sendo cobrados. Talvez eram... Mas talvez não, porque nos palácios, que eles não tinham essa pressa toda, a pintura era do mesmo jeito. Então, eu acho que era falta... até que ela é bem detalhada, assim, mas eu acho que era falta realmente de conhecimento. Olha esses homens aqui, eu estou aqui no mouse, né, gente? Esses homens lá no começo, lá em cima, ó, um monte de mão para representar um monte de trabalhador ao mesmo tempo. Isso é uma fazenda. O faraó está na fazenda, o faraó aparece sentado em duas partes, e aí tem a colheita, tem a semeadura dos grãos, tem o transporte dos grãos, tem o boi arando o chão, e eles fazem isso em faixas, porque eles não conseguem fazer a tal da perspectiva. E aí, só para agora, para a gente finalizar, isso daqui é um papiro. A gente tem também isso daí também é um cortejo fúnebre, porque o trono do rei está em cima das costas aí do escravo, as cariátides estão aí, e embaixo a história do faraó do rei. Isso enrolado, né, gente, no pergaminho, e para ficar nas bibliotecas do Antigo Egito, que vocês sabem que lá na Alexandria, que é uma cidade que fica no delta do Rio Nilo, que pertencia ao Egito nessa época, a maior biblioteca que o mundo já teve foi a Biblioteca da Alexandria. Já que eu falei em Alexandria, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, lembrando aí, guardando aí na cachola, no lado onde fica guardado tudo que é importante, as pirâmides do Egito são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá, gente? E aí, vamos falar agora das cores, porque aí entra o papel do tio Reginaldo, porque com aquele slide a gente encerra a pintura e essa primeira parte da nossa aula remota. As tintas, gente, amarelo, sulfato de arsênico, o verde, malaquita e cal, preto, carvão, azul, silicato de cobre e sais de cobalto, olha, tudo a ver com química. Vermelho, óxido de ferro ou hematita, e isso tudo era aglutinado com clara de ovo ou cera de abelha. Eu espero não ter enchido muito o saco de vocês, eu espero que tenha ficado gravado aí para vocês, que vocês tenham captado as coisas que eu falei com a certa intensidade, assim, para ficar bem fixado, para vocês não esquecerem isso nunca mais. Eu vou desligar a nossa gravação e aí a gente vai conversar com o tio Regis, que ele vai falar sobre essas tintas. Só um minutinho, tá, gente?